Vamos comigo? Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade? Bem-vindos ao Chef Stein Convida. Vamos fazer um especial aqui em Brasília. Vou trazer para vocês sabores, aromas e cores dessa cidade. Vários chefes famosos para vocês. Vamos comigo? Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade? Chef Stein Convida. Muito antes dos salões de luxo da Europa, o charuto já respirava. No coração de Cuba, os índios tainos chamavam-no de corriba. Não era um vício, era um rito. Eles enrolavam folhas de tabaco em uma palha de milho e sopravam aos deuses. Quando as caravelas de Colombo tocaram areia em 1492, os espanhóis não viram apenas plantas, viram fumaça que subia como ouro invisível. O que começou como uma oferenda espiritual estava prestes a conquistar o paladar do velho mundo. O século XIX transformou o enrolado de folhas em uma obra de engenharia sensorial. Surgiram as grandes casas. Em 1844, H. Upmann estabelecia o padrão de elegância. Logo depois, nascia a Partagás, com sua fábrica imponente em Havana, onde os lectores liam jornais e romance para os artesãos e torcedores, enquanto eles moldavam um a um os charutos, os cilindros perfeitos. Foi nessa época que o charuto deixou de ser rústico para se tornar o acessório definitivo do poder. Reis, políticos e escritores não apenas fumavam, eles ostentavam a alma de Cuba entre os dedos. Nomes que hoje são lendas surgiram dessa mistura de paixão e política. A Romeu e Julieta imortalizou-se nos lábios de Churchill. A Monte Cristo, com seu perfil robusto, tornou-se o padrão ouro para os entusiastas. E, claro, a joia da coroa, a corriba, criada originalmente como um presente diplomático exclusivo para Fidel Castro em 1966. Ela só chegou ao mercado mundial décadas depois, carregando o lutito de o melhor dos melhores. Cada anilha conta uma história de revolução, embargo e uma resiliência cultural que nenhuma fronteira conseguiu parar. Mas por que Cuba? A resposta está no terroir. O solo de Vuelta Barro é o único no mundo que combina o magnésio exato, a umidade do Caribe e o sol que doura a folha com a textura de seda. Hoje, o charuto cubano é o ápice do lifestyle. Marcas como a Trinidad e as edições limitadas de Ojo de Monterrey são disputadas por colecionadores como se fossem vinhos raros ou obras de arte. Do ritual indígena à sofisticação global, o habano prova que o tempo não passa por ele. Ele é quem define o ritmo do tempo. Uma herança que queima devagar, deixando para trás apenas a cinza branca da perfeição. Olá, bem-vindos ao Chef Stein Convida. Hoje nós estamos com um convidado especial, que é o Eugênio. Ele é o sommelier aqui da Delmaico Wines de Brasília e também é sommelier de charutos. E eu pedi que ele pudesse, né, Eugênio, trazer pra gente. Ele é cubano, gente. Ele vai falar um pouquinho da história dele de Cuba. Ele vai trazer essas informações do universo dos charutos e como a gente pode harmonizar isso. Essa é a minha pergunta, que eu queria que ele nos mostrasse um pouquinho como a gente harmoniza um charuto, o que é um charuto e se tem classificações, como esse universo funciona, que para nós brasileiros ainda é algo muito distante, né? Uma das coisas, Eugênio, que eu aprendi é que a gente não traga a fumaça, né? A gente só sente com as papilas e solta. E esse sentir e depois harmonizar com as bebidas
que é essa parte, eu poderia dizer que é gastronômico isso? É um processo gastronômico? Sim, sim. Como funciona esse processo de sommelier de charutos? Conta pra gente. A ver, eu em realidade me formei como Habano Sommelier, que significa isso, que é o sommelier especialista em charutos com denominação de origem Habanos. A gente, quando comumente falamos desse produto, dessas marcas, chamamos de charuto, mas devemos, a forma correta de interpretar ele, de mencionar ele, Habanos. Isso aí, eu vou a degustar um Habano. Como quando você fala, vou a degustar uma champanhe, ele já tem uma denominação. É um produto que demoraram siglos, décadas, para ser categorizado como uma regionalidade. Sim. Entendeu? Então, quando eu me vou a referir, eu me refiro, vou a degustar um Habano. Então, essa regionalidade, como existe no champanhe, existe também uma região específica, por causa, eu imagino, dos minerais possíveis que são encontrados naquela terra, que vão passar isso para a planta e que vão passar isso para o fumo, né? O chamado terroir. Eu sou de uma região do interior de Cuba. Meu avô é de uma família que emigrou de Astúrias, da região de Astúrias, na Espanha. E ele, o pai e os avós dele produziam tabaco. Como é que chamava seu avô? Rafael. E ele produzia tabaco? Ele produzia o próprio tabaco dele para fumar. Não podíamos chamar que era Habano porque era outra região, tá bom? Essa região hoje faz parte de Habanos também, mas naquela época não. A região se chama Las Tunas. E aí produzia o próprio tabaco. Depois meu pai me contava muito que ele fazia os próprios puros dele, da região aí, fumava todos os dias, fumava 10 charutos por dia naquela época. Aí E provavelmente acompanhado de um bom rum cubano, com certeza. Aí, quando eu fui a fazer faculdade em uma das principais regiões turísticas de Cuba, que é Varadero, turismo de sol e praia, onde esse produto é o produto estrela para mostrar ao mundo carro-chefe, né? de que está feito o cubano, sabe? Então eu fiquei apaixonado. Estudei alimentos e bebidas como especialidade na Universidade de Administração Hoteleira e eu me apaixonei por isso. Isso aqui é da minha coleção pessoal, trouxe algumas amostras de marcas insígnias, são 7 marcas que está no mundo inteiro. Você pode falar para a gente dessas marcas premium? Algumas das marcas que eu trouxe aqui é o Partagás, representado no Partagás Série E, número 2, um Habano que eu sou apaixonado. Isso daqui é uma joia dos poucos que me restam ainda. É um dos clássicos dos Habanos, que é o siglo VI, Cohiba siglo VI. Quando você veja essa marca, essa marca emblema, é o mais alto nível assim de reconhecimento de marca de Cuba. E tá quem faz esse reconhecimento? O próprio governo cubano? Ou o mercado mundial? É verdade, o mercado já fez esse reconhecimento há muitas décadas. Na verdade, é uma exigência do mercado mundial que vai lá e coloca a qualidade. Quando a gente fala do Habano, estamos falando do produto gourmet mais artesanal que existe no mundo. Todo feito à mão. É tudo feito à mão e é muito complexo. Quando as pessoas vão em uma loja e veem os preços, falam, por que um produto assim custa tão caro? E realmente a gente precisa entender algumas coisas que fazem desse puro cubano tão excepcional. Uma linha de produção, praticamente são 200 pessoas. Esse puro, esse Habano, ele passa por uma linha de 200 pessoas, são 200 mãos que participaram. E esse processo tem, é muito importante que eu sei, a folha que envolve, né? O interior dele, ele tem algumas etapas, não é? Muitas etapas. Que é a qualidade que marca um charuto ou um Habano. Como curiosidade, são 500 processos manuais da semente ao produto finalizado. É muito complexo. No mínimo, esse Habano demorou, em esses processos todos, no mínimo 2 anos. São processos... Desde o plantio até... Precisa entender que
que o Habano, que esse puro, ele vem de uma matéria-prima que é o tabaco. São várias espécies de tabaco que se produzem em Cuba, tabaco de sol, tabaco tapado. O tabaco de sol se utiliza para a tripa, que é o miolo desse puro, é o epicentro que dá sabor, aroma, combustão. E ele tem algumas características específicas. Características específicas para ser considerado um Habano. Tem que vir de uma região específica, tem que passar por processos complexos que demoram anos, processos fermentativos, processos oxidativos, para que essa folha consiga atingir uma qualidade alta e de nível que pueda ser colocada em um que chegue Habano. a esse estágio, Que chega a esse nível. estágio. E tem o tabaco de sol também, que é uma planta que se cultiva baixo uns tecidos que fazem o papel de uma estufa para concentrar todos os processos de fotossíntese, filtrar os raios ultravioleta, que essa planta cresça muito, concentre óleos essenciais e tenha muita elasticidade para Porque que ela vai consiga envolver. É a folha mais cara de produzir, é a folha que menos aporta em sabor e aromas ao puro, ao Habano. Mas ela tem essa função de o segurar que dá a estrutura. A beleza, a estrutura e a beleza. Isso aqui sempre foi muito cuidado para ser exportado, para ser consumido. Então, a beleza sempre foi um dos da o essência cuidado, né? A gente vê que há um cuidado final, estético, né? Um bom Habano, ele tem que ser visivelmente encantador. Então, o visual é importante. O sabor, com certeza, mas esse é um produto... E você tem mais marcas ali, não tem? Tenho aqui mais algumas outras que eu gosto muito. Essas daqui é outra das marcas bem famosas, que é o H-Human. Nesse caso, eu conheci bem. Isso daqui é uma joia que eu conservo E há por que alguns anos. esse é diferente? É o fabricante? Tem alguma função essa Isso ponta? daqui, tá vendo que esses aqui são em forma de cilindro? Sim. Esses são os puros mais comuns que encontramos no mercado. Esse daqui se chamam doble figurado. Eles têm uma pontiaguda aqui. O puro, quando começou a ser feito em Cuba, esse foi os primeiros formatos que saíram ao mercado, que se consumiam, os doble figurados. Hoje em dia são os mais difíceis de fazer e são os mais raros. Sim. Somente os torcedores os de mais nível de profissionalidade, de mais know-how, que conseguem fazer um puro. Deve ter anos e anos para conseguir fazer isso. Para chegar nesse estágio, né? E esse daqui é de meus queridinhos também para o dia a dia. É um puro que eu sou apaixonado. É o Romeo e Julieta White. O Romeo e Julieta. Extremamente equilibrado, Acho que o redondo. Churchill fumava o Churchill, na anécdota, na literatura, fala que ele fumou, chegou a fumar na vida toda 300 mil charutos. E ele era apaixonado. Mas ele era pelo Romeo e Julieta. Pelo Romeo e Julieta. E algumas décadas se decidiu fazer uma homenagem a Winston Churchill com uma linha Churchill. Nesse caso, é o White Churchill. Então, homenagem ao Churchill. Foi uma homenagem a Churchill, porque ele era apaixonado por essa marca Romeo e Julieta. Também o psicoanalista Sigmund Freud, também gostava muito de... Então aquela cena que a gente vê ele fumando são charutos cubanos? São charutos cubanos, com certeza. Charuto cubano é símbolo de eu falo luxo. charutos cubanos ou eu falo habanos cubanos? Em verdade, quando você fala habano, já se sobreentende que é cubano. Um charuto cubano. Quando você escuta Habano, é porque a pessoa conhece. E é como uma área demarcada. Entendeu? Porque você pode encontrar charutos cubanos. De outras regiões, de outras marcas, existem vários. Agora, quando a gente se refere a esse específico, a gente se refere como Habanos. Como no universo do champanhe. Romeo e Julieta, uma área demarcada. Existem vários, 27 no total. Eugênio, me fala uma coisa, uma curiosidade, né, pra gente. Quanto custa, em média, um charuto desse no mercado do Brasil, né? Do Brasil, é muito caro isso? É um preço, o puro cubano, nos últimos 6 anos, ele
foi precificado bem alto. Hoje é um luxo fumar um puro cubano, um habano cubano. Ele é um produto de excelência e que os grandes colecionadores do mundo já estão lá quando produz, já estão. Ele oscila bastante. Eu creio que a partir dos 200, 250 reais você consegue começar a encontrar um bom habano, tá bem? Uhum. Mas você vai encontrar aqui alguns Cohiba na faixa de a partir de 500 reais, 500, 700, 1.000. Existem charutos no mundo que você vai encontrar na faixa dos 5.000 a unidade. Esse seria o quê? Um de 5.000? São edições muito especiais, tá? Principalmente a marca que alcança os valores mais estratosféricos é a Cohiba. A Cohiba, cada vez que faz É o top. E esses habanos, eles vão principalmente para leilão. Sim, isso que eu ia te perguntar. Existe um mercado de colecionadores, como do universo do vinho? Muito grande. Principalmente leilões? São colecionadores de Emirados Árabes, colecionadores de China. China se convirtiu no principal mercado de consumo de alto luxo no mercado de habanos. Os europeus, tradicionalmente, Estados Unidos não tem venda de chá. Por causa do embargo, política. Por causa do embargo, então não tem venda de puro de habanos em Estados Deve Unidos. ter em alguns lugares, né? Mas não comercialmente tem uma história se encontra. muito interessante. Qual Depois que é? te convido a você pesquisar mais, mas quando Kennedy, nesse ano de 60, foi a implantar o embargo, ele mandou um dos secretários buscar comprar muitas caixas de... Garantiu dele já. Ele fumava, se não me equivoco, era o Olho de Monterrey. Se não me equivoco, era o famoso, né? O Olho de Monterrey. Era o habano que ele fumava naquela época. Ele mandou antes de quitar o embargo, porque sabia que ele ia ter... Encheu o estoque. Encheu o estoque, porque ele fumava, era um habano pequeno que ele fumava. Não me lembro bem, mas era um petit. Tá bom? Mas nos Estados Unidos vai encontrar. Eu sempre falo, o dia que o americano tiver acesso ao habano, vai ficar mais difícil. Aqui no Brasil mais caro, né? Viu? Vai ficar muito mais caro. Deixa eu perguntar uma outra coisa, uma curiosidade que a gente tem, que é nesse universo, né, dos habanos e dos charutos cubanos, como que a gente harmoniza? Porque as papilas são muito importantes para sentir. Como eu já falei, a gente não traga, né, essa fumaça, a gente só sente essa fumaça nas papilas e expele. E aí, logo depois, existe uma série de bebidas que a gente pode harmonizar, que o Eugênio vai dar. Como a gente está na Del Maipo, aqui de Brasília, eles têm altíssimos produtos aqui e ele separou alguns que ele vai mostrar para a gente de como harmonizar habanos ou charutos cubanos com bebidas premiums. Você pode fazer isso para a gente? O primeiro que a gente tem que entender é uma coisa. Acendeu o habano, você tem que fumar ele inteiro. Sim. Não existe, eu vou fumar daqui a meia hora, daqui a 2 horas. Não. Ele foi feito para você fumar de uma sola vez. Então, é uma experiência. É importante, na hora, saber como escolher. Eu gosto de fumar charuto pelo tempo que eu tenho. Eu tenho 30 minutos, eu tenho 1 hora, tenho 2 horas. Escolha um bom lugar, uma boa temperatura, uma boa cadeira, influencia. Você tem que saber que dentro dessas marcas de habano existem vários territórios de sabor. Existem os mais leves, os médios, os muito encorpados e os mais encorpados. Então é importante você escolher pelo tempo e pela fortaleza que você quer sentir, tá bom? Nesse caso, vamos escolher um série número 2. É um charuto mais forte, mais estruturado. Quando eu vou harmonizar um bom habano, eu gosto de dividir a minha fumada em 3. Primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. E eu escolher bebidas para cada um. No mesmo habano você consegue... Eu consigo harmonizar. O primeiro terço é mais leve,
tem menos ótimo. temperatura. Gente, isso eu não imaginava, que poderia no mesmo charuto, no mesmo charuto. diversas bebidas, Vamos- porque tem esse sentido, é mais leve no início, uma bebida mais leve. Sempre o início não chegou a uma temperatura muito alta, então você tem um fluxo grande de fumaça mais leve. Lembremos que o que dá sabor aqui, todos os processos oxidativos e reductivos que passa esse habano durante anos, baixam os níveis de nicotina e alquitrão, e o que deixa um sabor marcante são aqueles óleos essenciais que tem a planta, que tem essa folha. E Depois você de curada, sente, Eugênio, em vai todas sentir. as papilas isso? Eu tenho prazer nisso. Então, quando eu fumo, eu gosto de analisar, eu deixo alguns segundos essa fumaça em boca. Sempre no começo, dou uma pequenina tragada para que vá em todo o organismo, mas eu gosto de sentir essa fumaça interna nas papilas e externa, o aroma. Lembremos que eu tenho um reconhecimento do aroma retronasal e também no ambiente. Aquela fumaça que eu espelho, eu também sinto ela. Quando eu vou fazer uma harmonização, já sei que são 3 etapas, não? 3 partes. A primeira é mais leve, a segunda já começa a concentrar aqueles aromas, sabores interessantes do puro, e no último tenho força, tenho estrutura, tenho concentração, tenho uma temperatura muito mais alta e tenho notas picantes. Para começar, Stan, com o que eu gosto o primeiro terço? Primeiro momento. Eu gosto de escolher um bom champanhe Que vai limpar as suas papilas. do perfil oxidativo, refrescar. essas notas cítricas, essa temperatura mais baixa do champanhe, essa acidez me limpa as papilas gustativas, me prepara para uma nova fumada, e esse retrogosto marcante de nozes, de padaria, panificação. De Me fermentação, encanta né? um bom champanhe ou um branco com estrutura. Um branco amanteigado, eu escolhi o emblema de Michael Mondavi, um Chardonnay de Petaluma, Chardonnay estruturado. californiano, Napa, surreal, tá bom? Esse eu iria no primeiro terço. Tenho acidez, tenho frescor, tenho borbulha, tenho refrescância. Esse para o primeiro terço. Segundo terço, já comecei a concentrar os aromas e os sabores do... Novas informações chegando. Eu iria em um Sauterne. Já eu preciso aqui de açúcares, preciso de um álcool um pouquinho mais elevado. Eu vou em um Sauternes, escolhi duas opções. Ou em um Sauternes ou um Bom Tawny. 10 anos, E 20 o anos. açúcar que está aqui, ele vai falar muito bem. Esse açúcar complementa essa fumaça, esse sólido, esse leve. Lembremos que o habano também tem tanino. O charuto tem tanino. A folha do charuto tem taninos. Então é muito importante eu saber escolher que tipo de bebida eu vou. Não vai enfrentar esse conflito. tanino. Sim. Vinho tinto. Porque eu senão não sou pode dar muito fã. uma parte metalizada Exatamente. na boca. Se o tanino brigar com essa... O tanino, imagina, se você escolher um vinho tinto, o vinho tinto contém taninos. Se você colocar tanino mais tanino do puro, você tem uma briga. Eu, pessoalmente, não gosto muito com vinho tinto. Então, eu vou preferencialmente nesse segundo Momento. terço, nesse segundo momento, eu preciso de açúcares, preciso de um álcool um pouquinho mais elevado. Lembremos que estamos falando de 15 a 20%, de álcool, tá? Segundo terço. Faz essa experiência que vai gostar muito. Uau, Agora, vou fazer. Eu não sabia que poderia ter esses 3 momentos. E vem a parte de alta concentração de habano. Uma parte onde já eu venho concentrando essa nicotina, esse alquitrão, esses óleos, a temperatura do puro está bem mais alta, então aí eu preciso escolher os destilados. um destilado, tá bom? Existem muitas maneiras de você fazer essa harmonização. Eu vou num rum, eu amo rum, e um rum especial. Sim. Um Botran 18 anos, Solera. Esse é o da Guatemala, Isso aqui né? é a creme de la creme. É incrível. Então, temos 2 perfis de destilados diferentes. Aqui tenho mais açúcares,
Mais sabor corpo, estrutura. tropical, sabor do Caribe, sabor das Américas. A América Central está aqui. A gente também tem Um conhaque bom maravilhoso. conhaque, e não é qualquer conhaque. Esse Jean-Gos Perrin é um dos melhores conhaques que você consiga encontrar neste planeta, tá bom? Uau, muito legal. É uma coisa muito especial. Deve é um ser, produto- finaliza, né, com... Nesse uma caso é um potência, Chisol Fine Champagne. Isso aqui é incrível para finalizar, para complementar essa bela fumada. Então, pelo que eu entendi, começa o leve com leve, depois traz esses açúcares desses vinhos fortificados Sim. ou de Aí sobremesa. pode ser um madeira, podemos colocar muitas referências que Chateau temos. de Quem. Um Chateau de Quem, a gente trabalha aqui com Chateau Giraud. Chateau Giraud. Temos muitos vinhos. E aí finaliza com potência do com charuto. certeza, com certeza. Aí Uau. precisa ser final, precisa ser bem marcante. Uma pergunta que eu tenho, na hora de acender esse charuto, eu posso acender com isqueiro, ou tem um Olha, tipo de acender especial para não contaminar o charuto? É muito importante, essa é uma parte fundamental. O primeiro que a gente dá de conselho, o primeiro que a gente aprende quando vamos a nos introduzir nesse mundo de Havano, o primeiro que te ensinam é tome-se seu tempo na hora de você acender, porque vai marcar o resto da fumada. Com paciência. Porque você não coloca o fogo direto nele, né? Você coloca Tem uma o fogo, técnica de... tem uma perto. técnica para você chegar na temperatura certa, Ele vai- não queimar, não incorporar uma temperatura muito alta. Isso é muito importante na qualidade, manter a qualidade. Na qualidade da fumada. Uhum. Essa consistência no acendido. Então é muito importante isso. Nunca utilizar aqueles isqueiros de fluido. Sim. Você tem que utilizar chamas que não aportem aromas. Por exemplo, uma vela. A vela tem cera, muitas velas são aromatizadas. Então, se você colocar o Havano diretamente em esse fogo, Isso ele vai contamina. absorver. Lembremos que isso aqui é uma esponja. É um produto que absorve tudo aroma externo, ele vai absorver. Então, é muito cuidado, principalmente você pode acender. Tradicionalmente, se acendia com uma varilha da própria caixa, que é uma madeira que se utiliza para conservar e armazenar os habanos, que é o cedro. Você pode acender com uma varilha de cedro, mas um isqueiro ou um maçarico de gás butano, que não transmitem aroma. Então, são as duas formas que eu mais recomendo. Nunca pegue nada que pueda passar um tipo de aroma Contaminar, né, de alguma forma. para o público. Tá Mas, muito legal. Muito obrigado por esse conhecimento, esse universo que pra gente, que a gente não conhece tanto, né? Isso traz um norte de entender um pouco mais de processo, de a área demarcada, qualidade, como harmonizo, e mostra que não é fumar, né? Porque a maioria dos brasileiros fala assim, charuto, fuma charuto. Não, é degustar, né? É ter esse momento só seu ou com boas companhias. É um momento... E outra coisa que a gente até não mencionou aqui, mas a gente pode colocar alguns alimentos para acompanhar uma boa... Qual seria um bom acompanhamento de comida? Quando eu quero começar, principalmente nesse primeiro que eu vou tomar, eu posso começar com um vinho branco, um champanhe, um jerez. Eu gosto de um bom pata negra. Um bom ramon. É incrível. Essa gordura, esses sabores se complementam com a fumada. Todos falam a mesma língua ali. Todos falam a mesma língua. No último terço, eu gosto de um bom chocolate. Chocolate amargo, 75%. Que a gordura protege as suas papilas? É esse o objetivo? Essas notas amarguinhas também é incrível. Eu começaria assim, um branco, um jerez ou um champanhe. Iria para com um ramon, um bom ramon, espanhol ou italiano,
iria para um vinho de sobremesa no segundo. No último, eu pego meu rum, um pedacinho de chocolate e um bom café. Uau, café. Quando esses complementos, quando esses elementos se complementam em boca, se junta aquilo Gente, lá, o é uma explosão chocolate, de aroma, o café de sabor. e, Um bom e o rum. habano. E um habano, olha, um bom sofá de couro. E aí você vai deixando os problemas Uma para boa trás. companhia Exatamente. ou você mesmo se acompanhando sozinho mesmo, mas curtindo isso. Dica de esse ouro, momento, né? dica de ouro. Não se fuma charuto em pé, caminhando. Não. É um tempo que é seu. O presente, Um tempo de estou relax. presente. Lembra que os dos grandes escritores que tínhamos no mundo, muitos eram apaixonados por habanos, por charutos, e eles tinham aquele momento de êxtase, aquele momento de reflexão, de grandes ideias com um bom habano, porque é um momento de relax. É seu momento. Então, tome esse seu tempo na hora de acender. Lembra que não se fuma um bom habano, um bom charuto apressado. É aquele tempinho. É o presente, curtir o Entendeu? presente, curtir Relax. o momento. É isso. E um presente que você se autodá, né? Isso mesmo. Eugênio, muito obrigado Eu que por agradeço. compartilhar tantas informações para a gente que está aprendendo a cada dia mais esse universo da gastronomia. E espero que você venha mais vezes nesse programa de gastronomia nos dar várias dicas. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Espero que tenha sido útil para você e para muitas pessoas que vão assistir. E seja sempre bem-vindo aqui, sua casa, Adelmaipo aqui. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigado, cara. De nada, de nada.